Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para o nosso estúdio de podcast dentro da RD Summit, primeira edição em São Paulo, onde está circulando mais de 18 mil pessoas. E para essa segunda edição, parece até que foi combinado como se fosse uma continuação. A gente conversou na primeira edição com o CMO da RD Station, o Bebê, né? Bebê. Brandão. E agora a gente traz o diretor comercial da RD Station, Gustavo Broil, para contar um pouquinho para a gente não só do CRM, mas assim, para falar muito de operação, para falar de estratégia comercial. Eu sei que o Marcão já está com uma perguntinha pronta aqui na ponta da língua, porque a gente estava aqui aquecendo um pouquinho. Eu vou passar então aqui a palavra para o Marcão, meu sócio, hoje responsável por CRM dentro da 8D Hubify. Bora, pessoal, empolgado, evento é incrível. Acho que eu quis trazer hoje aqui como convidado o Broilo, que outro dia a gente teve uma conversa em off, mas a gente estava falando de operações. Eu falei, cara, em vez dessas palestras e conteúdos que a galera dá extremamente mirabolante, a pessoa fala de um, vou falar da vida real, eu acho que é um pouco, já vai tentar. Gustavo Broilo, diretor de vendas do RD Station. Eu fiz a pergunta para o Brandão se a cadeira dele é uma das cadeiras mais difíceis do Brasil de CMO. E a sua de vendas é uma das mais difíceis ou não? Olha, para mim é. Não, acho que com certeza absoluta. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, tenho consciência disso. Com certeza é um desafio muito grande para mim também. Querendo ou não, tô quase completando 10 anos de RD, então eu vi a RD sair Caraca. de 8 pessoas para 130, em venda só, né? Só time comercial. Só time comercial. Não, peraí, dá 130? A gente tem 130 Caraca. pessoas em todas as operações de vendas, né? Caraca. E a RD saiu, acho que se eu não me engano, na época era 30 pessoas, 35 pessoas, e a gente tem mais de 800 hoje. Então, com certeza, é uma das mais desafiadoras, pela complexidade, pelo tamanho, pela complexidade agora com portfólio, mas eu acho que sim. Boa, excelente. Cara, a primeira pergunta que eu tenho, e a gente parece até que foi sequencial, mas foi assim, Brandão escolhe o horário, a gente vai encaixando, mas virou uma sequência. E a gente estava falando da responsabilidade do marketing, e eu via muito, e falei isso com o Brandão, o time de marketing 100% responsável, visitante, lead, MQL, chegou no SAL, no SQL ali, o cara já, não, aqui eu sou 50%. Na oportunidade, ele vai diminuindo no setor de marketing. Eu falo, não, aqui eu só tenho responsabilidade de 10, 5, vai diminuindo. E o Brandão demonstrando que ele traz para ele, até no pós-vendas, 100% de responsabilidade do que tange a marketing, não tentando diminuir. Agora eu te devolvo a pergunta. Como que você profissionalmente dá feedback para marketing? Que a gente sabe que é um dos primeiros embates quando você coloca uma operação mais digital, do time lead desqualificado, lead ruim, pouco lead. E aí, velho, como que você devolve pro cara que estava aqui agora mesmo e fala assim, bicho, ó, vendas quer te reportar 3 pontos. E aí? Cara, isso é uma excelente pergunta. Antes de eu te responder ela, eu vou falar que isso só acontece se os gestores que estão na frente da operação, eles não falam a mesma língua. Assim, o time pode, no bom sentido, quebrar pau no dia a dia, mas se os gestores não falarem a mesma língua, cara, isso aí não vai ser resolvido nunca, nem querendo, né? Assim, por partes, tá? Como que eu devolvo para marketing os feedbacks, o desafio? A gente tem algumas rotinas, mas eu acho que o ponto-chave para essas rotinas funcionarem é o que o Brandão deve ter falado com vocês, eu não perguntei antes. Vamos ver, hein? Mas não existe isso, a responsabilidade é nossa e ela é coletiva. Não existe, eu vou até SAL e venda, se não vender a culpa é de vendas porque eu vendo. Não, eles têm curiosidade, são medidos recebem por o resultado que o meu time entrega lá na ponta. E depois também. Então, isso gera uma curiosidade de saber, cara, o que a gente faz para gerar receita? Querendo ou não, se eu gero mais receita, eu tenho um maior nível de lucratividade, isso volta para eles em mais espaço para crescer, mais investimento, evolui o time deles, dá espaço. Então, assim, isso é um ciclo. O problema não é de vendas, o problema não é de margem, o problema é nosso. O resultado de marketing é receita. É receita. Receita. Tem que ser receita, no final das contas. Então, às vezes, onde que eu vejo embate, por exemplo, né? Se o resultado de marketing é volume de MQL, volume de lead, vai achar volume qualquer ali, vai mandar no funil. Se esse cara é qualificado, se ele é desqualificado, se tem um, se tem dois, se tem 3 conversões, tanto faz, ele gerou o volume. Só que não necessariamente gerar esse volume vai gerar venda. Eu preciso entender, cara, como esse cara chega para você?
Como esse cara, quais são as objeções que ele traz para você? Como que seu time atende? Como que seu time aborda? E a gente tem que dar esse espaço para ele ouvir e falar, cara, se você abordar desse jeito, você está indo contra o conteúdo que eu estou fazendo antes. Então, assim, tem algumas rotinas que a gente faz com o time de marketing que, na minha visão, são muito boas. Mas a premissa básica para a rotina funcionar é a gente falar a mesma língua e o problema é ser nosso. Então, assim, se eu posso, você pode ter rotina com marketing que quiser. Indicador também, os mesmos? Sim. Sim, a gente olha o funil de ponta a ponta, todo mundo junto. Né? Então, eu olho lá quanto a gente está gerando de lead, quanto a gente gera de MQL, quantos MQL vem por site, quanto vem por conteúdo. Como que você devolve? A gente tem rotina... Ah, tá uma bosta. Tá. E aí? Não, imagino eu, tem um SLA, você tem lá os motivos de lost, ou uma temperatura, o lead score bem Perfeito. determinado. Conta um pouco o que e você ele devolve. vem tudo em Vamos na dados, prática. né? Ó, primeira coisa, a gente tem um SLA entre marketing e vendas muito bem definido. Tá? O SLA binário. Pode, não pode. Ponto. Pode. Tem que ser sempre binário quando a gente fala de SLA. Com base nesse SLA, a gente olha a operação e no funil e quantos leads a gente mandou, quantos são bloqueados por esse SLA, quantos passaram, os motivos de perda no meu funil, se ele está dentro do SLA, se ele está fora do SLA, e a gente vai alimentando isso para marketing. A gente tem reporte mensal falando, ó, a gente dos 2.000 leads que foram gerados, tantos foram perdidos nessa etapa por esse motivo, tantos foram perdidos aqui por esse motivo. Aqui está faltando lead com um site, aqui está faltando decisor. Então, a gente alimenta o time de marketing com qual é o... Basicamente, o que eu quero dar para eles é qual é o perfil que funciona no nosso funil, qual é o perfil que não funciona no meu funil e por que eu estou perdendo. Repete. Qual é o perfil que funciona, que não funciona e por que está E por que eu perdendo? estou perdendo, exato. Então, a gente tem rotina, uma vez na semana, a gente tem uma reunião que a gente chama de reunião de funil de marketing e vendas. Os principais líderes de vendas, junto com os principais líderes de marketing, a gente senta e fala como está a performance. O que a gente tem de diagnóstico em marketing, o que a gente tem de diagnóstico em vendas, e a gente faz plano de ação conjunto. Então, não é marketing vai fazer isso, vendas vai fazer aquilo, é o que nós vamos fazer para resolver esse desafio aqui no funil. E aí a gente começa a falar sobre isso. E a gente olha no nível de granularidade, Marcão, grande. Tá? É mesmo? Por exemplo, não adianta eu olhar só, MQL tá bom, tá ruim. Não, é o MQL, de qual origem, de qual conversão, com quantas conversões ele fez, qual foi a landing page que ele converteu. Então, olha no nível do indicador, do identificador. Você pode identificar que uma landing page pode estar zoada, uma promessa zoada. Uma legal. oferta, às vezes uma está muito topo de funil, outra está um pouquinho mais meio fundo de funil. Então, a gente entra nesse nível de detalhe. Respondendo a sua pergunta de como eu devolvo informação com base no SLA definido de marketing e vendas, eu devolvo informação do porquê eu estou perdendo o meu funil, eu devolvo informação de quais são os identificadores das campanhas, a origem, que a gente converte melhor, que a gente converte pior. Ou seja, o que deu bom também você devolve. Com certeza. Não Até só para replicar. não Até só mais a porrada. importante do que o que está errado. É o que legal. funciona é isso aqui. Porque eu vejo muito Devolve- só da evolução só de pra pancada. ficar muito claro para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente. Ele devolve a informação. Porque às vezes falar devolve parece que está devolvendo o lead, tá devolvendo... Não, Devolve devolve porrada, a informação. informação. Reporta o que aconteceu. É isso aí. Por isso que é importante preencher o CRM de forma adequada, no timing correto. Exatamente. Né? Você tem que usar o CRM. Exato. O vendedor tem que usar o CRM para o time de marketing poder mandar mais coisa boa para ele poder vender mais. Excelente, Fábio, excelente. E isso é uma coisa que a gente tem de cultura dentro da RD. É o que a gente chama de app rigor, né, Marcão? Que é rigor no aplicativo. Já vi. Além da gente ter o processo muito bem definido, quando eu digo processo, é o que o vendedor tem que executar quando ele recebe uma oportunidade nova, a gente também tem muito bem definido como eu espero que o meu CRM esteja preenchido. Só que hoje, quando a gente fala no mercado de CRM preenchido, o vendedor apavora. Pô, isso é chato pra caramba, é só pro meu gestor me cobrar. Por quê? Porque a postura do gestor é muitas vezes fazer um interrogatório com o cara, sentar e falar assim, Fábio, vem cá, o que esse cara aqui não vai fechar, o que você fez? Aí, porra, ninguém gosta de ser interrogado. Vocês gostam de ser interrogado? Eu não gosto. Quando eu viro a postura para falar, cara, essa informação me ajuda como diretor de vendas a entender o que está acontecendo no meu funil, a alimentar marketing, a evoluir campanha e, consequentemente, trazer um lead mais preparado para você converter mais, esse cara começa a entender o porquê que eu peço para ele preencher o campo XYZ do CRM. Excelente. Quando o gestor adota uma postura de falar, Marcão, tá vendo esse deal aqui que acabou de entrar no seu funil? Pô, legal, cara, eu tenho outros 2, 3 clientes que me vêm na cabeça. O que você fez? O que ele te trouxe como objetivo? Como eu, como seu gestor, entro na negociação? Você já tentou ir por essa linha, por aquela? Então, quando o gestor começa a ser muito mais produtivo com o vendedor, com base no que ele preenche no CRM, com base na informação do deal, e menos interrogatório, aquela linha de cobrança excessiva, com certeza muito mais produtivo a empresa toma a melhor decisão, Excelente. o vendedor Não converte é melhor. isso. Acho que é o lance da bronca, né? Não adianta ficar dando bronca. Pô, Marcão, você não preencheu. Eu ia até depois, quero a gente falar do pega-ratão, que a gente estava brincando lá hoje mais cedo, então, as dicas de pega-ratão, mas o lance é educar, mostrar, conscientizar e não dar a bronca.
Não vou mandar embora quem não usar o CRM. Então, eu vejo muita gente falando sobre essa linha, tá, Fábio? Assim, é quase como o litígio, né? Você não preencheu, então eu vou te mandar embora. Cara, de fato, assim, quando a gente olha, vendedor, eu sempre falo isso, vocês já me ouviram falar isso. O vendedor tem 2 funções: bater meta e dar previsibilidade, certo? Excelente, hein? Tem que bater meta e tem que dar previsibilidade para o negócio. Como é que você dá previsibilidade para o negócio? Padrão e controle. Não tem como você ser previsível em qualquer coisa se você não tiver padrão Mas dá para fazer e controle. um infográfico disso que eu... A minha palestra, inclusive, foi exatamente sobre esses pontos, né? Mas quando eu falo de padrão e controle, o que faz você ter padrão e controle na gestão de CRM? Eu tenho um processo muito bem definido e estruturado dentro do CRM e eu ter padrão de preenchimento como fundação. Como fundação mesmo, assim, cara, eu defino os meus gatilhos de passagem de uma etapa para outra e você tem que preencher isso aqui. Eu, como gestor, sei que um lead, que quando chega em solução, tem que ter valor, tem que ter X, tem que ser... E aí o time começa a entender isso como sendo uma prática, isso ajuda ele a executar o processo e, mais importante do que isso ajuda ele a converter mais. Quer um exemplo? Dá um exemplo prático disso. Pensa que o Fábio negociou comigo, a gente acha que é a jornada de compra linear, né? O cara entrou uma vez no meu funil, se ele comprar, ele comprou, se ele não comprar, ele nunca mais vai comprar. Não. O Fábio, antes de virar cliente da RD, pode ter interagido com o meu time de vendas 4, 5, 10 vezes. Agora, imagina você como vendedor. Você recebeu o Fábio no funil. Aí você viu que tinha outras 4 negociações perdidas do Fábio. Você abriu uma por uma, não tem uma informação preenchida. Esse Fábio, 0. Nada. Não tem o que era o objetivo dele, não tem quem era o Fábio, não tem um cargo, não tem investimento, não tem nada. Cara, você vai partir do 0. Sim. Entrou agora, na estrada sem luz, GPS pneu furado. Freio de mão puxado, tudo. Agora imagina você abrir as outras 4 negociações e está lá. Cara, o Fábio tinha esse objetivo, o Fábio é CEO, o Fábio te investia tanto, o Fábio fazia isso, o Fábio gerente foi demitido, o gerente foi demitido, eu perdi ele porque ele achou o projeto muito caro na primeira vez. Cara, eu vou partir da conversa com o Fábio de outro patamar. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Toda vez que a gente fala sobre gestão de CRM, o vendedor ele tende a achar que é algo chato, burocrático, para ele dar visão para o gestor dele do que está acontecendo no pipeline. Porém, na prática, quando eu falo de padrão operacional, app, rigor, preencher o CRM, é para você como vendedor converter melhor. E para você como vendedor me dar base para eu tomar decisões para gerar melhores leads para você converter mais. No final, eu quero que você ganhe mais dinheiro. Ponto. É isso. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Exato. A daí fica nesse cabo de guerra porque a gente não consegue ter consciência e passar isso para o time. E não vai funcionar na primeira vez que você tentar, nem na segunda. 10 vezes. Excelente. Aí o cara vai começar a fazer o negócio rodar. Excelente. E a gente teve uma conversa outro dia no hotel. Em alguns momentos eu até distraía de tão incrível o papo com o Brian. E aí você falou uma palavra que eu usei outro dia no cliente, que é o pega-ratão. Que aí é uma coisa que eu sou muito consultado pelos nossos clientes, que é, cara, a rotina de vendas no marketing, no CRM, a rotina de vendas no CRM, eu vejo que os gestores têm muita dificuldade de abrir e falar, cara, para quem que eu dou parabéns, para quem que eu cobro, onde que eu pego quem está burlando. Por exemplo, já vi muita gente falar, cara, eu vejo gente burlando o SLA de atendimento. O cara só move de coluna, não faz nada. E aí você usou uma palavra para mim que eu achei maravilhosa, isso pode virar livro, que é o pega-ratão. Olha, explica para a gente um pouco da sua rotina de CRM prática. E não só essa conceitual. E aí, cara, como que você... 130 pessoas que você 130, exato. Meu Deus, isso é tipo a nossa empresa inteira. Você tem só no time de vendas. E aí, como que você pega ratão? Como que você abre a tela? Que eu acho que essa é a pergunta. Como que você abre a tela e fala, deixa eu gerenciar meu time olhando isso? Já tem conhecimento da área, mas assim, eu acho que o que você pode trazer para a gente é libertador. E aí? Hoje, assim... Vamos lá, eu não consigo olhar todos os deals do pipeline. Então, tem alguns filtros. Eu vou pelos tickets maiores, enfim. O meu time de gerente tem essa rotina de bater o pipeline, olhar, mas vou responder como se eu tivesse... Assim, o que é importante um gestor de um time comercial entender, né? Qual que é o contexto do pega-ratão? Pega-ratão é a galera não preenchendo CRM, a galera postergando deal, jogando para frente para não dar visibilidade, porque acha que o gestor vai... Então, sempre tem o pega-ratão. É a inconformidade na gestão do pipeline, tá? Quando eu falo só para dar um contexto para quem está ouvindo a gente, quando eu falo de gestão de pipeline, app rigor, o que é? Padrão na execução e no preenchimento de CRM. É isso. Só para deixar claro o contexto de app rigor. Padrão
no registro das informações do CRM na execução de tarefa. Beleza, Ponto. e eu já pesquisei na App Store, porque eu achei que isso era um app uma vez. Não, mas se você Conversando com o pesquisar- Luiz, falou app, ó, e eu desenvolvendo na metodologia PICE, e aí tá lá um do Que isso, checklist. Eu falei, cara, esse app é app esse, de velho? CRM Riga eu Deve nunca ser vi. bom. Fui lá, cara, e tem uns nomes parecidos. Eu falei, cara, não é esse aqui, sei lá, um negócio de planta, Você não sei lá. acha? E Você não aí acha. eu achei que era um app, vou confessar pra você. É um contexto que a gente fala, mas assim, você não acha conteúdo sobre isso. Não né? acha? Não acha, é Não acha. impossível. Nenhum app. Mas, Nem nenhum conteúdo, app, nem app. nenhum app. O que a gente tem hoje, né, para todo mundo ouvir? Hoje, dentro do CRM da RD, todo deal, toda oportunidade aberta, ela tem padrão de preenchimento. De muita coisa. O que a gente faz, só para dar contexto? A O gente que, tem que é muita coisa? Quantos campos? muita informação. Eu não sei responder quantos campos Mas exatamente. no chute, 10, 20, Não, deve 30? ter uns 50 no mínimo. Caraca! É, mas no processo inteiro. muita coisa. Mas No é processo bastante. inteiro, mas é 50 Mas campos. sim, só que os 50 campos nada mais fazem parte do que o processo de vendas. Então, vamos lá, primeira etapa. O cara tem um processo de vendas dentro do CRM. Você vai lá, construir o seu processo, fala, cara, qual é o meu processo? Pesquisa, prospecção, qualificação, diagnóstico, solução, negociação, fechamento. Beleza. O que a gente tem hoje? Eu tenho um gatilho de passagem, que nada mais é do que o que o lead tem que... O que eu tenho que fazer com o lead? O que ele tem que ter de critério para ele estar preparado de sair de avaliação e ir para a solução? Então, assim, exemplo prático. Um lead com objetivo mapeado, com capacidade de investimento mapeado, com processo de decisão mapeado, com conexão com se o RD resolve ou não resolve o problema dele, com o CRM preenchido, são os gatilhos para eu passar um lead de avaliação para a solução. Ou seja, todos os meus leads que chegam na etapa de solução, ele tem esses critérios preenchidos. Tá? Isso é base para o que eu vou falar agora de App Rigor. Tá? Então, o que eu tenho? Critério para o lead estar numa etapa ou na outra. O que eu garanto com isso? Padrão. O que eu garanto com isso? Controle. Todo lead que chega na etapa de solução, ele vai ter aquele mesmo padrão. Nem avança se está preenchido. Não avança se não Bloqueio. tiver preenchido. Inclusive, dica, funcionalidade do RD CRM Pro tem como você bloquear para a pessoa não avançar. Quero comissão dessa venda aqui. Ó. Não tem, você consegue bloquear para ele não avançar se está preenchido. Então, você está personalizado. falando que para pular de um... Eu estou muito bonzinho nas minhas implementações. Para pular de um para o outro, você já está mandando 5 perguntas na testa do vendedor. De uma Mas- coluna para outra. Mais do que 5 perguntas, na verdade. São critérios que tem várias perguntas que fazem ele entender o objetivo. Por exemplo, qual é o objetivo, qual é a situação que eles tentam resolver? Um São várias critério, às vezes ele tem perguntas. multi-perguntas. Exato. Caraca. Então, aqui, vamos lá. Eu tenho o meu processo definido, eu tenho os meus gatilhos de passagem definido. O que faz um lead estar numa etapa ou estar pronto para ir para uma próxima etapa. Por que eu estou falando isso? Esses gatilhos me ajudam a entender, tá, com base nisso, quais são os campos que eu preciso ter preenchido no CRM para ter visibilidade desse deal. Então, eu tenho lá, todo lead que chega em solução, se eu já tenho objetivo, estrutura de decisão, capacidade de investimento mapeado, um gatilho para um lead chegar em solução é eu ter uma noção de qual é a proposta que eu vou apresentar para ele. Então, um dos critérios que precisa estar preenchido em solução é eu não aceito lead em solução sem valor. Tem que ter valor, porque o cara chega em solução, eu já sei que ele tem que ter um valor. Então, tem que ter valor preenchido. Tem que ter o campo concorrente, com quem eu estou competindo preenchido. Então, eu começo a definir esses campos com base no meu processo. Entendeu? Com base no meu... Assim, se o meu processo diz que eu tenho que passar um lead de uma etapa para outra com base nesse critério, esse é o campo que o vendedor tem que preencher no CRM para eu garantir que as coisas estão avançando como elas deveriam avançar. Dá vontade de botar a galera um dia no time do Brother para ver o que é preencher CRM. A galera reclamando de preencher um. Exato. Então, às vezes você bate 10 campos para avançar. Para o cara avançar para a próxima, mais 10. Mas tem um equilíbrio também, que é, obviamente, você tentar não burocratizar demais as Demais o coisas. Né? processo. Então, você tem que facilitar. Como é que você facilita? Você cria template, você entrega esse template para o time, você cria os campos já com drop-down, por exemplo, dentro do Drop-down. CRM. RD Tudo isso é CRM jeito... tem essa funcionalidade. Hein? Tudo isso é jeito de você conseguir facilitar o preenchimento do CRM. O que a gente também tem hoje? Padrão de próximo passo. Esse é App Rigor isso também. é legal. Eu estou entrando num nível bem técnico Cara, aqui, mas esse é aplicativo importante. deve ser bem top. Esse app é bom. Vamos lançar. A gente podia Ei, lançar um tio negócio aí. Tubino, tio Eric. Cara, todo deal que eu abro no meu CRM hoje, ele tem, seja na atividade ou no campo específico que a gente tem, lá de anotações, sempre tem iniciais de quem vai executar a próxima atividade, a data, o que vai ser feito e como, qual é o objetivo dessa call e quem vai participar, sempre. Então, por exemplo, sempre tem GB, Gustavo Broilo, 30/11, dia 30 de novembro, eu vou fazer uma call de solução com a Lígia e com a Marcela, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei na minha palestra, com o objetivo de apresentar como eles vão resolver o desafio dele de não ter visibilidade e previsibilidade em vendas.
que eu vou fazer nessa call? Eu vou apresentar as funções de campo personalizado, criação de processo dentro do CRM, XYZ. Quem vai participar? Eu, a Lívia, a Lígia, na verdade, CEO, e a Marcela, gerente comercial. Pensa você como gestor de vendas. Você abriu um deal no pipeline, tem todos aqueles campos preenchidos e tem esse próximo passo descrito. Qual é a certeza que você tem? Estão avançando. Tem um próximo passo objetivo, tem uma atividade futura registrada. Eu sei que esse deal está produzindo. Faz sentido ele estar no meu pipeline, está tudo bem. Por que isso é tão importante? Porque se isso não está preenchido do jeito que deveria estar preenchido, junto com um campo não preenchido, com valor não feito, o que isso está te mostrando? O seu vendedor não está executando o processo da forma que ele deveria executar. E aí o que acontece no final das contas? Você Chega um monte de deal em perguntando. negociação. Não fez? Eu vou ficar perguntando, vou ser chato, mas vai chegar um monte de deal em negociação e não vai fechar. E aí o que é a pior coisa que você pode fazer? Ocupar tempo de vendedor com lead que não vai fechar. E perde previsibilidade, que era algo importante. Exato. Como a gente tava E você falando. manda da Lost, você já me falou isso uma vez, acho Limpar legal funil, trazer. né? Tem uma vez o Brian falou o quão exigente ele é para que a pessoa, se aquilo não está avançando, que ele dê um Lost corte seco, Tramontina. Sim, obviamente... Acho que essa é uma ótima última pergunta. Eu brinco, eu falo, mata o quê? Mata o deal. Dependendo, assim, eu já fui mais chato, hoje eu sou mais tranquilo. Mas dependendo de como for, e às vezes eu dou lote no deal, para provocar a discussão. É mesmo? Você vai lá e conversa, não é o pega-ratão, é o mata-ratão. E aí o pega-ratão é exatamente isso, assim, eu vou criando, hoje eu tenho ali, eu tenho formas de acompanhar dentro do CRM, se o meu time ele está executando o processo como deveria executar e não está. No CRM, por exemplo, da RD, você tem aqueles gatilhos de aviso. Você pode botar um gatilho de aviso falando assim, dia parado sem atividade nos últimos 4 dias. Tem como mandar para o diretor, o dia fica laranja, ele fica com um reloginho ali, então o que você faz? Você vai lá e prioriza e entra e fala, cara, deixa eu ver esse Joe aqui. Aí você vai falar, pô, esse é o pega-ratão. É você, de alguma forma, conseguir estruturar uma rotina, um acompanhamento e alguns critérios para você ver deal em conformidade com o seu processo e com como ele deveria estar avançando. Até para sugerir o lote ou você ir lá e meter o dedão no dislike. E isso funciona para qualquer tamanho de operação. Qualquer Para não tamanho ter de aquela operação. objeção, não, mas a minha operação é muito pequena, a minha operação é muito grande. Isso que o Brian está contando não funciona. Funciona É porque, pra tudo. sim, funciona para tudo, para qualquer tamanho de operação. Qualquer tipo de produto, serviço está sendo sim, vendido. exato. Palestra, um slide meu da metodologia PIS, eu coloquei, não seja o último alecrim do campo, que é o que a gente mais escuta, que a pessoa... Cara, legal case seus no Magalu, mas olha, o meu negócio não é o Magazine Luiza. Eu não tenho o sobrenome. Cara, não seja o último alecrim do campo. Então, o que você está trazendo é que isso, querendo ou não, é uma padronização. Sim, que deve ser replicado. Claro, mas assim, se você pensar, cada modelo de negócio vai ter uma peculiaridade. Os meus gatilhos não vão ser o mesmo de uma indústria, por exemplo. Porém, o que a gente tem que começar a aprender aqui é qual é a premissa do que o Gustavo está falando, e não o que eu faço. Exato. A premissa que eu estou falando é ter controle padrão no pipeline. Controle padrão. Para eu ter controle padrão, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter um app rigor, uma forma de registrar a informação no CRM, de gerenciar os deals no CRM, e eu tenho que ter rotinas de acompanhamento. É o que a gente estava falando. Então, eu tenho lá a rotina. Uma vez por semana, pelo menos 2 horas, eu passo o olho nos deals maiores. O que é deal maior para a gente? 5 vezes o ticket médio, no mínimo. Sabe qual é o maior exemplo que a gente vê no nosso próprio mercado? Dono de agência. Geralmente, o dono de agência é o maior vendedor da agência no começo, no meio e muitas vezes no fim. Por quê? Porque ele não implementa o processo que ele criou, que ele executava, e ele sempre fica achando que ele é o super-herói. Aí a agência fica dependendo dele. Por isso que a gente vê muita agência que cresce e para, porque daí o próprio dono da agência, ele não coloca dentro da ferramenta o processo que foi criado, as perguntas, as informações, e ele não consegue escalar a agência dele. Exato. Fica dependente dele para ser o principal vendedor, o principal operacionalizador. No final, depende tudo dele sair um pouquinho e deixar os processos correrem. Exato. Né? E eu acho que tem outro ponto também, Fábio, que é assim, as empresas, às vezes, o que acontece? Tem 2 vendedores. Cara, eu e você aqui, a gente senta um do lado do outro, conversa, cara, eu faço isso, dá certo, você faz isso, dá certo, legal. Cara, e aí ele fala, não tenha preocupação, não precisa ter um processo dentro do CRM quando tem 2 pessoas, uma sendo do lado da outra, precisa conversar. Cara, mas é aqui que começa. Concordo. A evolução. É aqui que começa. A bagunça ou a solução boa vai acontecer ali. Aí vamos imaginar, tá? Beleza, eu sou o gestor comercial, vocês 2 são meus 2 vendedores. Eles adoram, cara, vocês conversam e eu tô tranquilo porque vocês estão batendo meta e estão evoluindo. Se vocês 2 saem, o que eu vou fazer?
Como é que eu vou treinar um cara novo? Uhum. Como é que eu vou evoluir a operação? Não vou. Eu não consigo, porque eu não tenho um modelo replicável, estruturado, dentro de um CRM, mesmo que eu tenha uma operação de 2 pessoas. Sim. Se cada um gerenciando uma planilha, como é que eu vou saber que um dia eu em negociação para você é um dia eu em negociação para você? Dá um ódio. Não dá. Como é que eu vou saber quanto você tem de pipeline em negociação, quanto você tem em negociação? E como é que eu vou projetar a receita? Eu não consigo. Plataforma de tarefa, você já viu isso? O povo pergunta, Trello, o que você acha CRM? E manda. Eu falo, com coração, vamos listar CRM e não ferramenta de tarefa, né? Pelo amor de Eu Deus. falo assim, não, tá de sacanagem, planilha. Gambiarra. E aí, assim, para você, acho que fica uma pergunta semelhante à que eu fiz para o Brandão. 2024, o que você considera que todo gerente comercial de vendas, CRM, Sales Ops, aí vai todos os nomes de alguém que pode de alguma forma trabalhar com CRM de Sales, o que você acha que essa pessoa tem que olhar em 2024? Ainda mais quando a gente olha um cenário em que às vezes lead está ficando cada vez mais caro, a atenção do lead está cada vez mais disputada. O que Gustavo Broino recomenda para 2024 que quem gerencia CRM de Sales tenha olho, adicione no planejamento? O que você acha que tem que ser adicionado? Para mim é exatamente o que a gente está falando. Se o lead está ficando mais caro, se está ficando mais competitivo, se está gastando mais em mídia paga para fazer a mesma coisa que fazia 2, 3, 4 anos atrás, cara, você tem que garantir que todo dia aberto você está executando o processo da melhor qualidade possível. Se esse cara custa mais para você, você tem que ter um nível de atenção extremamente alto com ele. Você tem que garantir esse padrão e esse controle. Então é como se, assim, você precisa gerenciar, ter uma rotina para garantir que você tenha o mesmo padrão sendo executado de processo, mas com nível de qualidade alto. Então, por exemplo, 2024 não é diferente do que a gente está acostumado de feijão com arroz. Só que a galera não faz o feijão com arroz. A pesquisa do panorama de vendas da RD, 66% das empresas não tem um processo de vendas. Processo de vendas é o primeiro passo, cara. 66% das empresas não tem processo de vendas. Então, assim, o que tem para 2024? Feijão com arroz. Sim. Desenha um processo, bota no CRM, estipula um padrão operacional de acompanhamento de deal, define seus gatilhos, faz o preenchimento do CRM, começa a aprender, gerar histórico, gerar dado e tem atenção em todo deal aberto no seu funil como se fosse o último deal. E se é um arroz com feijão e o arroz está mais caro, a gente não pode queimar o arroz e tem que ser bem feitinho, porque o que eu estou entendendo do mercado é, você usou uma palavra, cara, que resumiu muito para mim, que é, às vezes está ficando mais caro fazer a mesma coisa do que não é 10 anos atrás, não. É ano passado. Exato. E aí o que você está trazendo é a manutenção, a exigência e o app rigor que não faz download dele, ele tem que ser cada vez mais preciso porque está complexo. Exemplo, se aumentou, falei que era a última pergunta, essa é a última, juro. Se aumentou a exigência do time de qual volume de tentativas que ele tem que dar antes de dar lote? De 23 para 22, por exemplo? A gente só não aumentou, a gente diversificou o canal, o que naturalmente fez com que a gente aumentasse um pouco as tentativas de contato. Então você aumentou. Eu aumentei. Legal. Naturalmente eu aumentei, porque eu de diversifiquei quanto para quanto? O Brasil quer saber. A última, que todo benchmark de SMB, que isso é difícil, né? Porque você tem um padrão. O meu é SMB, né? E inbound. Então, eu não descarto um lead antes de 12 tentativas. 12? É a hora que as a curva pessoas começa a acham cair, bravo né? com Eu 7. já tinha visto. Eu acho que tem um levantamento bem legal que mostra. A partir de 12 cai muito a chance de... Até a partir de 8. A gente ainda aumenta para 12 por esse canal. E aí, quando eu falo diversificar canal, o que é? LinkedIn, WhatsApp, e-mail, telefone. Eu vi gente falando de Instagram. Instagram que também. Que a pessoa não dá atenção no WhatsApp, mas chega no Instagram. Hoje tem um monte de coisa legal. Tem aquela funcionalidade no WhatsApp de você gravar um vídeo e fazer uma prospecção com isso. Então, a gente usa e diversifica canal, sempre. Então, hoje está mais ou menos ali umas 15 tentativas, considerando que a gente evoluiu, né? Mas esse é um padrão, cara, assim, básico para mim. SMB, você não descarta um lead antes de 12 tentativas. O que a galera faz? 1, 2 ligações, morreu. Mas 1 ou 2 ligações no meio do dia você está em reunião. Então, 12 tentativas, diversificando o canal, 5, 6 dias ali no seu processo de prospecção, é o suficiente. Excelente. Se alguém não aprendeu nada hoje, pelo menos eu aprendi pra caramba. Eu aprendi demais. Aliás, eu acho que um dos principais insights dos diversos que a gente teve hoje, que para mim fica, talvez, o que eu gostaria de passar para a galera, gestor de equipe comercial, cara, equipe de vendas não foi feita para ficar trabalhando na porrada, na chibatada com muita gente. Cara, o Brody trouxe pra gente, é treinamento, é educar, é conscientizar, é mostrar para ele que é uma relação ganha-ganha. Cara, deixa eu te mostrar o impacto que tem o que você está fazendo
e o impacto que vai ter se você fizer da forma como a gente precisa, seguindo o processo, Genial. alimentando o CRM, Exato. nós vamos ganhar junto. Exato. Então, assim, é você conscientizar, trazer ele pra, até porque não tem vendedor, fila de vendedor, eu quero ser vendedor daqui. Cara, a gente precisa ajudar, educar, construir uma equipe comercial boa, fazer o cara ganhar dinheiro, porque a empresa ganha dinheiro junto. Perfeito, perfeito. Né? E como gestor, ser vulnerável de falar, cara, eu só consigo tomar decisão se isso aqui tiver. E Genial. mostrar Perfeito. que essa decisão que a gente tomou tem base naquilo e educar. E aí o time começar a entender que aquilo faz com que eu dê mais condição para ele vender. Exatamente E o que aí você a falou. tecnologia vai fazer a diferença. Exato. Porque, né, a gente às vezes ouve, depois que eu implantei esse CRM aqui, diminuiu o número de leads, cara, coisas que não faz o menor A sentido. frase que eu criei, baseado num vídeo do Karnal, que é CRM é igual banho. Se não pode ter tomado banho 30 anos, não tomou banho 2 dias, fede. CRM é igual. Você pode ter tomado banho 30 anos, meu camarada. Deixa de tomar 2 dias e vai pro sol. ficar fedido. Assim, mas é o que eu falo, ferramenta sozinha não resolve. Eu uso uma outra brincadeira, assim, quer dizer então, se ferramenta resolvesse 100%, se eu botar uma chuteira da Puma no pé, eu vou ser o Neymar. Não vou, cara. Não Então, vai. ferramenta sozinha não funciona. Ferramenta com processo, com padrão operacional e com rotina de acompanhamento e métrica, aí sim funciona. Excelente. Gustavo Broilo, acompanhamento seu em redes sociais, mais LinkedIn, tem algum Instagram, um TikTok que você grava dicas ou é só LinkedIn? Não, Gustavo Broilo, alguma coisa adicional? Acho que é só Gustavo.broilo lá no LinkedIn. Broilo. Isso, exato. Pode me Excelente. procurar, mas não tem muitos aí. Cara, obrigado. Muito obrigado. Obrigado Foi vocês um pelo papo convite. Nota 10. E se a Valeu. gente estiver no mesmo hotel de novo, eu quero continuar aprendendo com um pouco mais de A atenção gente só que a falou última de vez. 20% que é April. Eu Dá acho pra descer muito mais. Amanhã eu vou tomar café no hotel de vocês lá. Vou acordar e Combinado. falar, você não vai tomar café hoje, amor? Não, eu tô indo pro hotel lá, porque lá tem um papo muito top de CRM. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigado, valeu, Abraço. gente. Tchau, tchau. Pô, foi bom, hein? É isso. Demais, cara.